Meus queridos, a paz do Senhor. Eu sou o diácono Claudio Machado e esta é mais uma das nossas pequenas reflexões com base na leitura diária da revista Lições Bíblicas da CPAD, neste terceiro trimestre de 2022, a lição dos adultos que está tratando sobre apologética. Nós estamos há vários dias tratando sobre a defesa da fé, a discussão de conceitos fundamentais que orientam a nossa vida espiritual. Nós estamos vendo que o inimigo tem atacado a igreja e por isso o tema do trimestre é os ataques contra a igreja de Cristo. A igreja de Cristo sofre ataque. E mais ainda nos últimos dias que estamos próximos do arrebatamento da igreja. O subtítulo diz as sutilezas de Satanás nestes dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. E tratando destas sutilezas, nós já estamos na lição de número 9, na oitava sutileza. É bom lembrar para os irmãos para que possam pesquisar. Entenda que o trimestre inteiro ele tem um conteúdo programático, ele tem um conteúdo que se completa. Então você não deve só estudar a lição de número 9, mas deve estudar as lições anteriores, as posteriores, como também não deve só ver este vídeo. Este é o terceiro vídeo da semana, mas nós temos 2 para trás, temos mais 3 para frente, teremos mais 3 para frente, assim se Deus nos conceder esta graça. E você deve assistir todos eles. Geralmente nós gravamos de segunda a sábado e colocamos ali conteúdos que estão na leitura diária indicada na nossa revista, tudo tendo a ver com a lição do próximo domingo. Então vamos relembrar. Aproveita aí e se inscreve no canal, viu? Se inscreve no canal, compartilhe, curta, comente, tá bom? Não fica só nisso aqui não. Vai lá e dá uma efetividade aí, porque é palavra do Reino de Deus e a Bíblia diz que ouvir e a vossa alma viverá. Como também diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Nós já estudamos a sutileza da banalização da graça, a sutileza da imoralidade sexual, a sutileza da normalização do divórcio, a sutileza do materialismo e do ateísmo, a sutileza das ideologias, no plural, contrárias à família, a sutileza da relativização da Bíblia, a sutileza do enfraquecimento da identidade pentecostal, este foi domingo passado, e estamos diante da sutileza do movimento dos desigrejados. Esta semana estamos falando dos desigrejados e algumas pessoas têm se identificado. Ontem, no culto de doutrina, culto de ensino, uma irmã passou por mim no corredor, professor da escola dominical, e disse: olha, continue, aquilo lá está nos ajudando. Então, Deus abençoe. Na lição 9, tratando da sutileza dos desigrejados, nós estudamos na segunda, os discípulos se reuniram no cenáculo para orar, reunião. Na terça, a igreja primitiva reunida nas casas dos irmãos. E hoje nós falaremos sobre a igreja estabelecida por Cristo, é um organismo vivo. Vamos ler aí na carta aos Efésios, capítulo 1, versículos 22 e 23. Você já deve abrir a sua Bíblia na carta aos Efésios, capítulo capítulo 1, versículo 22 e 23. Antes, deixa eu fazer aqui uma conceituação necessária. Um presbítero me tocou no assunto ontem via rede social. Eu fui olhar os vídeos e realmente no vídeo não ficou muito claro. Então, quero aproveitar agora para que deixe claro no vídeo agora. Irmãos, é necessário que nós conceituemos 4 coisas. 4 coisas têm que ser conceituadas para que nós compreendamos o assunto da semana. A primeira coisa é o que vem a ser um templo. Ou seja, a igreja não é um templo. Nós comumente chamamos o templo de igreja porque está na nossa cultura. A igreja é tal, uma igreja gótica, uma igreja não sei o quê. Nós comumente chamamos assim. Mas aquela estrutura civil, aquela estrutura de bloco, de tijolo, de telhado, com piso, etc., o nome daquilo é templo. O templo é uma coisa. A igreja é outra. Então vamos conceituar. Templo é o local onde a igreja se reúne para realizar seus cultos. Tranquilo? Templo é o local onde a igreja se reúne para realizar seus cultos. Ponto. Segunda coisa é o que vem a ser propriamente a igreja. E propriamente a igreja não é uma só pessoa. Uma só pessoa, ela é membro. Uma só pessoa, ele é um tição, conforme eu disse ontem. Só que a igreja é a união desses membros, é a união desses tições.
Então, nós juntos somos igreja. A igreja pode estar no templo, a igreja pode estar em casa, a igreja pode estar na rua, a igreja pode estar embaixo de uma árvore, a igreja pode estar na rede social. A igreja somos nós unidos. Quando nós estamos unidos, nós congregamos, nós juntos louvamos, conforme está lá em Atos, todos juntos, na oração, no partir do pão, toda alma havia temor. Então, ali nós somos igreja. Veja que é a diferença do templo. Como também vamos entender a diferença do que vem a ser membro do corpo de Cristo, da igreja local, membro da igreja local, membro do CNPJ, como eu já venho explicando há vários dias a diferença do Reino de Deus, a igreja de Cristo e as igrejas que têm um sobrenome, igreja de nome tal. Então, quando você é membro da igreja local, do CNPJ, você é um membro, seu nome está lá no hall de membros, no dia da Santa Ceia, é registrado ali a tua presença e nas reuniões de membros os assuntos são tratados, não quer dizer que você estando no hall de membros da igreja local do CNPJ, você esteja no hall de membros da igreja universal. Não universal do Reino de Deus, nada a ver, viu? Da igreja de Cristo. Então, a quarta coisa que nós vamos entender é o que vem a ser a igreja de Cristo. A igreja de Cristo, conforme eu disse ontem, é composta pelos membros de todas as épocas e de todos os locais, daqueles crentes. A igreja de Cristo é a que será arrebatada. Então, dentro da igreja local, onde tem ali o epígrafe, a igreja estabelecida por Cristo é um organismo vivo. Abra aí a sua Bíblia, por favor, na carta aos Efésios, do capítulo 1, carta aos Efésios, capítulo 1, versículos 22 e 23. Eu lerei em duas Bíblias. Na primeira Bíblia é a Bíblia Thompson, que é a tradução Almeida Contemporânea, edição Almeida Contemporânea, e lerei também na Bíblia Dake, que é a tradução Almeida Revista e Corrigida. Os irmãos vão perceber uma pequena diferença. Carta aos Efésios. Primeira coisa que Paulo estava preso. E aqui não tinha um templo estabelecido ainda. A igreja aqui ainda não tinha um templo estabelecido. Observe muito bem isso. Um templo. Olha a minha linguagem. A igreja não tinha um templo estabelecido. A igreja se estabelecia nas casas dos irmãos. Ontem nós vimos na carta aos Romanos, no capítulo 16, que existia uma igreja na casa de Priscila e de Áquila. Existia uma igreja lá. Falamos de outros locais onde tinha igreja também. Então aqui nós vamos aprender que a igreja ainda não estava estabelecida em templo, no entanto, a igreja estava ativa. E é isto que nós precisamos chamar a atenção para você da reflexão de hoje. É a atividade da igreja. A igreja, se você é igreja, você tem que estar ativo. Se você não está ativo, se você não é aquele tição que está junto dos outros no braseiro, você está separado, a você compete a designação atual, o neologismo de desigrejado. E sendo desigrejado, a coisa ficou um pouco difícil. Vamos compreender por quê. Efésios capítulo 1, versículo 22 diz assim: Deus sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés e sobre todas as coisas o constituiu cabeça da igreja. Não tinha templo ainda. Vamos lá. Igreja, que é o seu corpo, e plenitude daquele que enche tudo em todos. A igreja unida é o corpo de Cristo e é a plenitude de tudo e todos. Por quê? Porque quando nós estamos unidos, a seiva, comparando a igreja também como uma oliveira, um ramo bravo que foi enxertado na oliveira verdadeira, a seiva de Cristo corre pela igreja e chega naquele membro. Observe só, na oliveira está Israel estabelecido. O Senhor, então, pegou-nos lá do mundo e nos enxertou naquela oliveira, e a herança que tocava a Israel agora toca também a igreja, de uma forma especial, mas toca também a igreja. No entanto, é necessário que eu esteja na igreja, a eclésia, a reunião dos que foram tirados para fora do mundo. A igreja, reunido com os demais, somos membros uns dos outros. Minha orelha não pode subsistir sem meu nariz, que não pode subsistir sem minha mão. A igreja, não estou falando do templo, eu estou falando da igreja. Eu não estou falando do CNPJ de ninguém, eu estou falando da igreja de Cristo, aquela que será arrebatada. Você precisa estar ligado à igreja. Você precisa saber qual é a vontade de Cristo para a igreja. Por quê? Porque na igreja, o texto diz assim, ele enche tudo em todos. Ele enche tudo em todos. Ou seja,
A plenitude de tudo que vai acontecer com o membro é na igreja, não no templo, na igreja. Vou ler o mesmo texto agora na Bíblia Dake, que diz assim, versículo de número 22 na Bíblia Dake. E sujeitou todas as coisas a seus pés, no outro lá não diz isso, mas aqui já esclarece, a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Sobre todas as coisas, está falando do mundo, e ele sendo o Senhor de todas as coisas é o cabeça da igreja, entenda. Versículo 23, que é o seu corpo, a igreja é o seu corpo. A plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Ou seja, o operar nas nossas vidas é o Senhor quem faz. A graça na nossa vida, nós que somos igreja, nós que somos corpo de Cristo, é o Senhor quem faz. As curas na nossa vida é o Senhor quem faz. A nossa vida em si é o Senhor quem dá, porque Ele é o sustentáculo. O que nós queremos chamar a atenção aqui na reflexão de hoje, conforme já dito, é que se você alcançou esta graça, se o Espírito Santo tocou na tua mente, e você aceitou a Jesus como Salvador, você não pode deixar que o inimigo agora trabalhe no teu coração para te dizer que é melhor você estar sem congregar. Volto a dizer, o congregar não é no templo. O templo é o local onde originalmente, naturalmente, conceitualmente, consensualmente, todos nos reunimos. Por exemplo, a igreja local tem um endereço, tem um CEP, tem um CNPJ, tem uma liderança, tem porteiro, tem professor de escola dominical, tem presbíteros, tem diácono. A igreja local tem isso. Então é naquela igreja local que você deve realizar a sua membresia da igreja de Cristo. Se não der para você ir até lá, tem pessoas que não têm um templo próximo da sua casa. Conforme nós ensinamos ontem, você pode fazer da tua casa um templo. Você que é um membro, você que é um tição, não pode ficar sozinho, porque o membro sozinho não subsiste. Por exemplo, como é que o sangue bombeado pelo meu coração chegaria na minha mão se não fosse pelo meu braço, pelas veias que estão aqui estabelecidas dentro do meu corpo, irrigando o meu corpo com sangue? Como é que o sangue de Cristo, como é que a seiva da oliveira verdadeira vai correr por todo o corpo que é a igreja, se o membro da igreja não estiver ligado neste corpo, não estiver ligada nesta seiva? Então precisamos que você, conforme já lemos em Romanos 12, verso 2, seja transformado pela razão, pelo entendimento, renovado o teu entendimento, aí você vai passar a experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não é vontade de Deus que ninguém fique separado, distanciado, sem congregar, não. Não há graça nisso. Se nós indo à igreja todos os dias, nós estamos tendentes a toda sorte de pecado e nós corremos o risco de nos afastar da fé, de esfriar, ouvindo todos os dias palavra, indo todos os domingos na escola dominical, cantando hinos espirituais, cantando hinos bíblicos. Eu não digo um bocado de hino que tem por aí, que não tem nada a ver com teologia nem com Bíblia. Imagine agora aquele que não vai na igreja, está aí sendo bombardeado o tempo todo pelas más amizades, pelas más conversações, que a Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Em vez do tição ir lá para fora e botar fogo lá na palha que tem lá fora, ele vai lá para fora e esfria. Se ele fosse lá e botasse fogo, tudo bem, aí era outra coisa. Ele ia criar uma igreja lá por onde ele passasse. Não a igreja templo, a igreja de Cristo. Ele ia expandir. Jesus disse que tem outras ovelhas e outros apriscos, então tem como trabalhar. Mas não, ele se afasta do braseiro, se afasta do local onde tudo está quente, onde ele pode permanecer vivo, firme, forte, animado, e agora vai lá para fora e se apaga. Então entenda, é o inimigo quem cria isto. Nós precisamos a todo dia, a todo instante, pensar nas coisas que são de cima. Nós precisamos pensar no céu, nós precisamos cantar hinos de louvores a Deus, nós precisamos ouvir palavras que às vezes dói no nosso coração, mas são palavras de Deus. Nós precisamos meditar na palavra de Deus, nós precisamos ser igreja. Por quê? Na igreja, que conforme já lemos aqui, Efésios capítulo 1, versículos 22 e 23, a plenitude das coisas acontece em nós. E um detalhe, Paulo estava preso. Paulo já estava preso aqui, se não me falha a memória, há pelo menos 3 anos, ou quase 3 anos. Terminou sua terceira viagem missionária, foi preso em Jerusalém, enviado a Cesareia e aqui já tinha sido enviado a Roma.
sofreu naufrágio, aquela coisa toda, estava preso em prisão domiciliar, com um soldado do lado e algum outro irmão ajudando ele. Já não era tão menino, já tinha aqui por volta dos seus 60 anos, 57, 58, 59, 60 anos, por aí. E Paulo, no entanto, era igreja. Então você também se torne igreja. Não seja um membro separado ou um tição distante do braseiro, porque você vai apagar. Quer continuar sendo vivo, avivado, aceso? Congregue, esteja junto com os irmãos, participe. Nós não temos aniversário de boneca na igreja, mas se tiver um aniversário de boneca, vá, porque nós juntos ali, nós nos fortalecemos. Tranquilo? Amanhã, querendo Deus, nós teremos mais, quando falaremos sobre a igreja e o corpo de Cristo. Vamos ler em Corinto, voltar para Corinto. Hoje lemos em Efésios, que falou sobre o corpo de Cristo. Vamos ler em Corinto e vamos dar sequência. Deus te abençoe. Deixa aí o teu comentário. Quero saber o que você achou destas colocações. E, por favor, procura aí um desigrejado e manda para ele. Deixa que Deus trabalhe. Fiquem todos na paz do Senhor.